gente. Você é a musa inspiradora, né? Tenho até uma caneca, por isso. Da gente dividir essa história, né? Porque, Fabi, a gente acredita que você ajudar pessoas, você também consegue ser ajudado Sim. através disso, né? Então, é um ato muito corajoso, né? E o que eu queria dividir com você é que hoje eu atuo para uma empresa de tecnologia, né? De maneira confortável, como voz do topo, a gente trabalha muito a esfera de employee experience, que nada mais é trabalhar a experiência do colaborador, a felicidade dele, o sentimento de pertencimento nessa jornada. Então, a gente é desejo da empresa a gente incluir, né, tratar a inclusão dentro da empresa com muito amor, com muito carinho. Então, é confortável você ser voz onde a empresa tem esse desejo. É uma curiosidade se você enfrentou desafios, preconceito, como você lidou com isso no mundo corporativo, né, quando você recebeu o diagnóstico. É legal você falar isso, Tati, porque eu sinto que de uns tempos pra cá, comendo um pedaço do meu colete aqui. De uns tempos pra cá, eu vejo que as empresas estão muito mais preocupadas com isso, né? Sim. Algumas para ter um PowerPoint bonitinho, outras genuinamente preocupadas. E, gente, assim, não tem como mais, né, Tati? Você tá mais à frente disso, fugir, gente, porque uma empresa diversa já foi comprovado, tem estudos, né, que traz mais resultados, porque não adianta todo mundo pensando igual, como que você, todo mundo lá fora não é igual, então a gente não pode ser todo mundo igual, construindo e desenhando e pensando para pessoas que tem que ser gente diversa falando pra gente diversa. Então, é muito legal ter esse olhar, essa preocupação, e muita gente pensa assim, né, mas pra quê? Pô, pra que cota? Pra que ter esse espaço? Mas a gente precisa fomentar isso, porque se a gente não trouxer e não ter esse pedacinho, acaba não tendo esse espaço, né? Na minha empresa, pra HIV, é um pouco diferente, quando você fala de PCD, quando você fala de algumas questões da negritude, assim, para HIV, como é uma coisa muito escondida, primeiro que você não pode pedir um exame para entrar numa empresa, né? É proibido isso por lei, né? Você não é obrigado a fazer um exame para entrar em nenhum cargo. Normalmente as pessoas falam, às vezes, né? Porque às vezes sai muito para ir no médico e tudo mais, as pessoas falam, e assim, eu sempre falo que a minha história é uma história um pouco fora da curva por tudo que eu tive, assim, acho que por como eu lidei também, mas acho que pela rede de apoio, de amor, quando eu contei pra você, Fabi, no futebol, sabe? E eu acho que o que é legal, assim, por exemplo, como a gente já se conhecia, eu sou a Thaís, que a gente trabalhou juntas, que a gente almoçava, que era muito gostoso, e agora eu tenho HIV e ainda é a Thaís, entendeu? Não muda muito. Então, exatamente. Inevitavelmente você tem um acolhimento, você fala, putz, ainda é a Thaís, entendeu? Talvez pra uma pessoa que não me conhece, seja... não quero ser amiga dela, não sei. Mas pra gente fica um pouco diferente. Isso é muito importante, né? Essa parte do acolhimento. Mas a gente sabe que no dia a dia não é assim. As pessoas são demitidas por causa do HIV. Seja por uma desculpa, né? Por entregas, talvez. Mas às vezes a gente... Por mais que a empresa seja muito inclusiva, se tiver uma pessoa do RH que não ela já bloqueia ali, né? Sim. Então, quando eu namorava o meu ex-namorado, ele estava vivo ainda, eu estava na Samsung. Eu trabalhava no trade da Samsung e aí eu não sabia, né, de nada e tudo mais. Quando ele ficou doente, eu trabalhava na Sony e aí eu entrei na Sony sem saber do HIV, né? Ele tava doente. Você descobriu lá. Então quando eu fiz o processo, ninguém sabia, eu também não sabia. Ele morreu, eu tava bem quando eu entrei na Sony. E aí, agora na minha nova empresa, eu já tinha publicado o livro, já era uma história aberta, então eu fui contratada. Eu tinha muito receio disso, assim, também. Eu falei, gente, porque eu fiquei um tempo fora do mercado. Eu falei, será que eu não sou contratada por isso, gente? E até falava com o Rodrigo, eu ficava muito preocupada. Eu falei, não é possível que as pessoas sejam assim, mas pode ser também. E aí, hoje, minha empresa, assim, eu fiz um processo, participei com 8 pessoas, né? Eu apresentei um case, eu passei. Quando eu passei, que eu entrei, as meninas falaram, olha, parabéns, a gente tá muito feliz. E que legal que tem a sua história, que ainda pode contribuir nessa parte de diversidade e inclusão, que hoje eu faço parte lá do comitê, mas faço do comitê de gênero, né, do pilar de mulheres, mas eu acho que eu não tive preconceito também porque acho de como o modo que a gente se posiciona, né? Sim. Isso é muito isso também. A sua história foi aberta, né? Não, e diante da vida, assim, não é nem em relação ao HIV. Por exemplo, quando eu fui publicar o meu livro na Sony, eu estava saindo de licença maternidade. E aí eu não queria que eles descobrissem pelo Facebook. Eu achei muito sem graça. Então eu chamei o diretor de RH da Sony e falei, olha,
queria conversar com vocês, coloquei eles numa sala e falei, gente, minha história é essa, eu tô saindo de licença maternidade, vou publicar um livro, não queria que vocês descobrissem pelo Facebook, eu sei os meus direitos, eu não precisava falar. Não fui, ai, nossa, meu Deus, não tenho AIDS, eu tenho HIV, é o vírus, não é nem AIDS. Eu não precisaria falar, eu tô falando por respeito a vocês e também para vocês saberem lidar, porque eu vou voltar para cá depois da licença. E se acontecer alguma coisa, para vocês saberem lidar. E meu diretor foi super bacana. Ele, olha, Thaís, realmente, a gente nunca passou por isso. Se você sofrer algum preconceito aqui dentro, então você deixa a gente saber pra gente tomar alguma atitude. Abraçar. Todo mundo tava descobrindo. Acolheu. A gente também. Eu senti que eles também estavam entendendo ali meio junto como seria, né?